Olá, você está no Amplo Espectro, seu canal de filosofia, literatura e arte. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e esse será mais um vídeo da sequência fascinante desse estudo sobre os gregos antigos. No vídeo anterior, nós estudamos o Anaximandro. Neste vídeo, iremos analisar a obra de Anaxímenes. E não consigo esconder a empolgação com que eu trago para cá, para esse canal, o prazer, né, com que eu trago para cá esses assuntos da Grécia Antiga, porque realmente, à medida que a gente vai evoluindo nos estudos, a gente vai vendo quão interessante, fascinante, né? Quantas repercussões lá do passado são colhidas até hoje, né? Não em termos, não apenas só em termos de filosofia, mas também em termos de ciência, de arte, enfim, coisas que a gente vai descobrindo e apreciando à medida que vai se aprofundando no estudo. Então fica o convite para você me acompanhar até o final. A gente vai começar falando aqui rapidamente 5 tópicos da obra do Anaxímenes. Em seguida eu vou falar como normalmente faço, né? Propor aqui 3 questões simplesinhas, só para efeito de memorização, e aí propriamente eu entro no assunto em si, né? Destrinchando um pouquinho mais o Anaxímenes, sempre de maneira muito breve, porque o objetivo aqui, obviamente, não é aprofundar, a gente ter uma visão, passar aqui cada vídeo uma visão geral, né? E aí, por fim, eu dou o gabarito, né, dessas questões que foram propostas aqui no começo do vídeo. Fica comigo até o final, então. Anaxímenes, né, é um filósofo, vamos falar de 5 tópicos de maneira resumida e breve, importância desse pensador pré-socrático. Pois bem, né, ele tem o ar como arquê. Lembra-se que a gente estava falando em relação aos filósofos pré-socráticos, eles buscavam, se diferenciam justamente do socratismo e do que vem em termos de filosofia posterior a Sócrates, se diferencia justamente porque o propósito dessas grandes diferenças é esse propósito, né, fundamental. São filósofos que estão mais preocupados com a cosmovisão universal do que propriamente com questões de cunho moral, político, enfim, ou mesmo artístico. São pensadores que estão mais preocupados com isso. E o pensamento de cosmovisão, todos eles buscam um elemento que seja primordial, constitutivo do universo, né? Então aqui no caso, o elemento primordial, o que a gente chama de arquê, né? O elemento primordial do Anaxímenes é o ar, né? O ar como substância primordial e fonte de todas as coisas. O segundo ponto que a gente grifa na obra dele é a condensação e a rarefação. São mecanismos físicos que explicam a transformação da matéria. Ele é um dos precursores digamos assim, no intuito, mesmo que intuitivo, de descrever esses fenômenos físicos, né? O terceiro ponto é a cosmologia naturalista. Ele explica o universo baseado em observação e raciocínio, algo inédito, que, digamos, rompe com todos os pré-socráticos incidem nessa questão, né? Uma ruptura dos pré-socráticos em relação ao que havia antes, pois antes não havia filosofia, o que havia era mais mitologia, né? Sobretudo a era homérica e pré-homérica, né? Então, o grego, ele não buscava um raciocínio lógico. Então, os filósofos pré-socráticos vão inaugurar essa busca por um encadeamento lógico para tentar explicar o universo. O quarto item é a continuidade da escola jônica, diálogo com os seus precursores, o Tales de Mileto e o Anaximandro. Então, o Anaxímenes vai estar ali sendo um herdeiro direto desses 2 pensadores, né? E, por fim, o quinto ponto importante de falar é a observação empírica, uma tentativa de vincular a teoria filosófica à experiência sensível, né? O que a gente quer dizer com empiria, né? O empirismo tem a ver justamente com os 5 sentidos nossos: visão, tato, audição. O meio pelo qual os empiristas, esses pensadores, usavam para deduzir suas lógicas, abstrair sua realidade, né? Interpretar a realidade a partir das sensações, né? Basicamente é isso, dos 5 sentidos. Então, aqui o Anaxímenes é um desses empiristas. Ele vai tentar vincular a teoria filosófica à experiência sensível, né? O que ele via, o que ele tocava, né? O que ele cheirava, enfim. Então vamos, muito brevemente aqui, falar 3 questões apenas a título de memorização, né? Vamos lá, a primeira questão é qual foi o elemento considerado por Anaxímenes como origem de todas as coisas, ou seja, qual foi aquela arquê para Anaxímenes, né? No caso aqui, a gente tem a opção letra A água, letra B, o fogo, letra C, o ar e letra D, a terra. A segunda questão, Anaxímenes acreditava que os diferentes elementos surgiam por meio de letra A, combustão e evaporação,
Letra B, condensação e rarefação do ar. Letra C, reações químicas espontâneas. E letra D, intervenção divina. E, para fechar aqui as questões, a terceira questão é: Anaxímenes foi discípulo de qual filósofo? Letra A, Sócrates. Letra B, Anaximandro. Letra C, Platão. E letra D, Heráclito. Pois bem, então vamos agora propriamente para a matéria em si, né, sobre o Anaxímenes de Mileto, o filósofo do ar como princípio. Anaxímenes, de 586 a.C. até 526 a.C., foi um filósofo pré-socrático da escola jônica e discípulo de Anaximandro, que foi o último que a gente viu no último vídeo. Assim como seus predecessores, né, sobretudo Tales de Mileto, claro, né, buscou uma explicação racional para a origem do universo, né, ou seja, rompeu com a tradição mitológica. Mas, diferentemente de Anaximandro, que propôs o apeiron como princípio, e de Tales, que propôs a água, o Anaxímenes propôs o elemento físico sendo o ar como um elemento constitutivo de tudo que existe. Essa é a ideia. Contexto histórico: Anaxímenes viveu em Mileto, cidade que continuava sendo um centro de efervescência intelectual e cultural. A tradição filosófica da cidade já estava consolidada e ele teve acesso às ideias de Tales de Mileto e de Anaximandro, seus, né, precursores, com quem dialogou e divergiu. Seu pensamento reflete uma tentativa de tornar mais compreensível e observável a origem dos cosmos. Vamos propriamente para a filosofia de Anaxímenes. Para Anaxímenes, o ar, ou aer, né? Aer, era o princípio arquê de todas as coisas, ou seja, ele acreditava que o ar, por meio de processos de condensação e rarefação, dava origem aos diferentes elementos e formas da natureza. O fogo seria o ar rarefeito, a água e a terra o ar condensado. Essa teoria introduz uma explicação física e dinâmica para a transformação da matéria, aproximando-se de uma visão protocientífica do mundo. Legado e relevância. Então, ele propôs uma teoria de transformação da matéria por densidade, só isso já venhamos e convenhamos para a época, é uma coisa até assustadora. Segundo ponto, ele tornou o conceito de arquê mais acessível e observável. Terceira coisa, ele influenciou o pensamento físico e cosmológico que veio posteriormente ao pensamento dele. O quarto ponto, manteve a tradição racional da escola jônica. E, por fim, ele contribuiu para a ideia de que o universo é regido por leis naturais. Sim, porque pode parecer uma coisa meio óbvia para a gente, regido por leis naturais. Mas precisa entender que o grego antigo acreditava nos mitos, na mitologia. Quer dizer, presume-se, né, que existe um livro que faz justamente essa pergunta. Será que os gregos acreditavam nos mitos? Mas eu não vou adentrar nessa questão. Presume-se que antes dos pré-socráticos não havia ninguém que discutisse a força do destino, por exemplo, destino cósmico traçado, tal qual as tragédias gregas colocavam, e que, por exemplo, não havia uma lógica encadeadora que explicasse os fenômenos, que tudo estava à vontade de Deus, né, a revelia de Deus. Então, Deus, no caso, os deuses do Olimpo, né, então, Zeus, Afrodite, Palas Atenas, enfim. No caso, os filósofos pré-socráticos vão fazer é inaugurar uma tentativa de explicar os fenômenos físicos por leis naturais, né? Isso já é uma ruptura considerável, né, em relação ao que se tinha antes, que era só mitos. Então vamos finalizar o vídeo de hoje dando aqui a resposta das 3 questões que a gente propôs. Mas antes, claro, convido você a conhecer o portfólio da R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace. Essa plataforma de uso para empresas que pretendam alçar aí um patamar de profissionalismo realmente do primeiro porte e que se preocupem em ter um serviço de qualidade e com segurança, tanto no que diz respeito o cliente na ponta final, né, agradar o cliente na ponta final, quanto ter uma boa eficiência na gestão de recursos humanos, seus funcionários, enfim. Você ter um quadro organizativo muito melhor. Conheça já, não perca tempo, conheça o portfólio da R4 Informática. O link do site deles está aqui no campo de descrição, simplesinho, vai lá, dá um clique, conversa com o pessoal e vai ter um atendimento personalizado e certamente isso vai mudar a sua vida, a vida da sua empresa, né? Vai alçar ela para um outro patamar. Por fim, também convidar você para conhecer os cursos. A gente tem um curso já está
rodando, o outro muito brevemente estará rodando lá na Hotmart, cursos que a gente promove. O primeiro curso será o de Friedrich Nietzsche, a obra O Nascimento da Tragédia. A gente vai esmiuçar, é fascinante, é uma obra realmente muito fascinante. Diria que está entre os livros filosóficos que mais me impactaram até hoje, né? E a segunda obra, também uma obra de profundidade muito fascinante, que será também um curso nosso que estamos promovendo lá na Hotmart. Clica aqui no link aqui embaixo para conhecer e se inscrever. É o livro de Sigmund Freud, Moisés e o Monoteísmo. Então, temos duas obras fantásticas, né, para contradições filosóficas e tradições culturais completamente distintas, né, porque Nietzsche e O Nascimento da Tragédia a gente vai conhecer aí a origem da arte trágica, né, e a lógica psicológica por trás dessa origem lá na Grécia, enquanto que Moisés e o Monoteísmo a gente vai ter aí o encontro de duas tradições riquíssimas, né, a tradição hebraica com a tradição egípcia, e isso sendo analisado por Freud, né. Então, sem dúvida, dois cursos que eu escolhi no capricho para ficar realmente muito interessante, para a gente poder avançar e ter muita coisa para falar, né, de coisas interessantes que podem mudar a nossa percepção, inclusive, nos dias de hoje. Agora, por fim, vou dar, então, como eu prometi aqui, o gabarito das questões, né? A primeira questão era qual era o elemento que foi considerado por Anaxímenes como origem de todas as coisas. A letra A era a água, B o fogo, C o ar e letra D a terra. E você sabe, a resposta não poderia ser outra senão a letra C, o ar, né? Anaxímenes escolheu o ar como princípio por ser invisível, presente em tudo e capaz de se transformar em outros elementos, né? A segunda questão, Anaxímenes acreditava que os diferentes elementos surgiam por meio de quê? De letra A, combustão e evaporação, letra B, condensação e rarefação do ar, letra C, reações químicas espontâneas ou letra D, intervenção divina? E a resposta é a letra B, condensação e rarefação do ar. Esses processos explicam como o ar se transforma em fogo, água, terra e outros elementos dependendo de sua densidade. Lembramos que naquela época não existia lei da gravidade. A lei de gravidade é uma coisa recente, relativamente recente, a coisa de Newton, né? Então, a gravidade era explicada através justamente da densidade, né? Por que um copo cai? Porque ele é mais denso que o ar, assim que era explicado antigamente. Estou já passando aqui uma informação. E a última questão, Anaxímenes foi discípulo de qual filósofo? Essa também foi dada de bandeja, né? Venhamos e convenhamos, né? Anaxímenes, filósofo da letra B, Anaximandro, que foi justamente o vídeo anterior aqui, né? Que a gente apresentou. Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro, que este foi discípulo de Tales de Mileto, né? Então, uma sequência, uma escadinha aqui. O Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro, né? E manteve a busca por uma explicação racional do cosmos, embora com uma abordagem mais concreta, né? Protocientífica. Pois bem, finalizando aqui, de brinde para você vai a indicação de 4 livros que podem alavancar a sua vida intelectual no estudo dos pré-socráticos, em particular do Anaxímenes, né? O primeiro livro, Giovanni Reale, a Filosofia Pré-Socrática. É um livro que analisa a escola jônica e apresenta Anaximenes como o pensador que propôs o ar como o princípio do universo, explicando o processo da condensação e da rarefação na visão de Anaxímenes, né? O segundo livro que a gente vai indicar aqui, Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental, volume 1, discute Anaxímenes como parte da tradição racional iniciada por Tales e Anaximandro, destacando sua tentativa de explicar o mundo com base em observações naturais. O terceiro livro é a coleção Os Pensadores, Anaxímenes, Anaximandro e Tales. Reúne fragmentos e comentários sobre os 3 primeiros filósofos da escola jônica com foco nas ideias cosmológicas de Anaxímenes. Então, também um livro muito bem recomendado aqui para o caso. E para finalizar, o livro da Juliana Bezerra, Anaxímenes de Mileto, uma biografia, filosofia e contribuições. Recurso didático que está disponível no site Estuda Matéria, gratuitamente, mas ainda assim, se você quiser, você pode adquirir e comprar, com explicações claras sobre sua vida, sua teoria do ar, da arquê e sua importância para a cosmologia antiga. Todas essas obras disponibilizadas aqui no campo de descrição com links nossos do associado. Você compra sem pagar nenhum custo adicional e ainda de quebra ajuda aqui o nosso canal, os custos e contribuições. A gente ganha uma comissão para cada vez que você compra num desses nossos links. Fica os links disponibilizados aqui. Recomendo ótimos estudos e o próximo vídeo será de Empédocles, né? Então, imperdível, não perca o próximo vídeo onde a gente vai analisar os 5 tópicos e a obra de forma assim, resumida, do Empédocles para a gente se aprofundar ainda mais nos filósofos, né? Gente, os filósofos da Antiguidade Grega. Foi um prazer estar aqui com você. Conto com você para o próximo vídeo. Até lá!